Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, Universo Rubro-Negro do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui para um bate-papo muito bacana nesse vídeo de hoje. Vocês me conhecem, eu sou o professor Pedro Barreto, PB, advogado, empresário, escritor, palestrante na área jurídica, no campo empresarial educacional e flamenguista, assim como você. Hoje eu venho aqui para bater um papo com vocês a respeito dessa dupla de craques que compõem o recheado elenco do Flamengo, que tanto nos enche de orgulho e esperança. Antes de começar essa conversa, eu queria agradecer a vocês, mais de 4.300 pessoas que fazem parte dessa comunidade que cada dia só aumenta. Muito obrigado por ser inscrito, por ser inscrita aqui no canal. E você que está me assistindo pela primeira vez, se puder me dê a honra, clique aí em inscrever-se e passe a fazer parte dessa família conectada no nosso Mengão. Não deixem, todos vocês, de dar um like antes desse vídeo acabar. Se puder, já deixa o seu like agora. Aí, esse like ajuda demais a gente aqui no controle de qualidade do canal feito pelo YouTube. E se você achar oportuno, compartilhe esse vídeo indicando amigos. É só ir na setinha, compartilhar abaixo aqui da telinha, compartilhe e jogue nos grupos de WhatsApp. Tudo bem? Bom, galera, desde que o Flamengo contratou o Thiago Maia, vindo por empréstimo do Lille, da França, que surgiram as conversas, os diálogos, os debates nos grupos de rubro-negros e rubro-negras. Quem deve ser titular do Flamengo? Quem é melhor, Arão ou Thiago Maia? Vocês devem ter percebido que eu escrevi aqui, Arão mais Thiago Maia. Não é Arão versus Thiago Maia, é Arão mais Thiago Maia. Eles, juntos, dão ao Flamengo algo extraordinário. Duas opções que se completam e que, conforme o estilo do adversário, o perfil da partida, ora, o Arão terá um perfil mais indicado, ora, o Thiago Maia terá um perfil mais indicado. E não necessariamente temos que pensar numa rivalidade, em um ser o titular absoluto e o outro ser o primeiro reserva. Com certeza não. Hoje, o Flamengo é muito bem servido de dois jogadores de um nível extraordinário. Thiago Maia é um menino, 23 anos, vindo lá de Roraima, um garoto que completou agora em março 23 anos, tem um futuro muito lindo e promissor para a sua carreira. É um garoto que tem experiência nas seleções de base do Brasil, inclusive fez parte da seleção que foi campeã olímpica no Maracanã. E o Arão é um jogador que, nas mãos do Mister, conseguiu ter o seu potencial sendo explorado na plenitude, alcançando um nível de qualidade, de excelência na função que lhe é outorgada para desempenhar nas partidas, muito acima da média. Tanto um quanto o outro são dois jogadores que, no campo, na função que desempenham, no espaço que ocupam, estão muito acima da média, da imensa maioria dos seus colegas de posição no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. E como eu sou flamenguista e sempre olho com bom amor para o que a gente tem de bom no nosso clube, eu diria, estão aí em nível muito forte para competir com outros jogadores de outros países no cenário internacional. Quando as pessoas me perguntam, professor, Arão ou Thiago Maia, quem deve ser o titular? Bom, galera, eu entendo que, a depender de qual seja o perfil de jogo, do que o Mister prepara como estratégia, ele pode explorar as qualidades e o perfil do Arão, ou pode explorar as qualidades e o perfil do Thiago Maia, já que, visivelmente, eles revelam algumas diferenças notórias nesses perfis. Por exemplo, penso eu que o Thiago Maia é um jogador que tem melhor habilidade na condução da bola colada no pé para conduzir e no passe. Já o Arão tem uma leitura melhor de jogo, uma mobilidade, velocidade maior para a infiltração, o apoio ao ataque. Não obstante o Thiago Maia seja um jogador que faz muito bem a chegada, o avançar do meio de campo, da primeira linha, para se aproximar dos meias de frente, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e dos atacantes. Não obstante ele saiba e faz isso muito bem, nesse viés o Arão é melhor do que ele. Por outro lado, apesar de o Arão já ter demonstrado, ter aprendido a fazer muito bem a função de marcador ali como um primeiro volante, o Thiago Maia
tem uma melhor noção de posicionamento e recomposição, é melhor defensor. Penso que se a gente fosse fazer uma análise meticulosa, os dois têm qualidades muito acima da média, tanto na função defensiva que a posição exige, como na função de ligação e apresentação no ataque, que a posição exige num esquema ofensivo como é o do Mister. Se a gente pudesse, todavia, destacar o que cada um dos dois é melhor do que o outro, eu diria, o Thiago Maia é melhor na função defensiva e o Arão é melhor na função ofensiva. Tem a mesma altura, Thiago Maia 1,80, 1,79, 1,80, o Arão 1,81. São dois jogadores altos, dois jogadores bons na apresentação para a bola aérea, mas penso que, de fato, mostram virtudes diferentes naquilo que mais sobressai no futebol de cada um. Repito, o Arão, para mim, está no nível acima do Thiago Maia na infiltração, na composição dentro da área, perto da área adversária, fazendo a triangularização, como ele muito gosta de chegando ali pelo lado direito do campo, triangular ali com o Rafinha, com o Everton Ribeiro, o Gabigol quando cai ali pela direita. Eu acho que o Arão ele tem uma melhor leitura de jogo, a melhor iniciativa é dele, do instinto, do feeling, de fazer essa infiltração, ora pela direita, ora pelo meio da área. Já o Thiago, penso eu, tem uma noção melhor, ainda que o Arão já tenha sido muito bem trabalhado pelo Mister nisso, para fazer a recomposição quando o time, por exemplo, toma um contra-ataque. A participação do Thiago Maia naquele jogo da final da Recopa contra o Independiente del Valle, quando o Arão foi expulso, ela foi espetacular. Quando o Thiago Maia entrou e o Flamengo com um a menos, e aquele time era um time de bom toque de bola, eu estava no Maracanã, e ele acertou o posicionamento, não parecia, em diversos momentos, que o Flamengo estava com um jogador a menos. Aquela sabedoria do bom defensor de saber reduzir os espaços, se posicionar e chamar o outro colega de setor, no caso pode ser o Gerson, pode ser um Diego ali compondo, um Everton Ribeiro mais recuado, o ajuste com os laterais que são muito inteligentes, Rafinha e Felipe Luiz. Esse defensor posicionado centralizadamente ali, atrás do meio de campo, encurtando esses espaços, trazendo o zagueiro para mais perto, e o Rodrigo Caio é um zagueiro que sabe jogar avançado. O Thiago Maia tem uma leitura perfeita, apesar de ser um garoto de 23 anos, ele tem uma capacidade incrível de diminuir o espaço e deixar o time compacto. Nesse ponto, eu acho que ele é melhor do que o Arão, ainda que o Arão merece todos os nossos aplausos pela temporada extraordinária que fez em 2019, que já vinha fazendo no início de 2020, apesar da expulsão no jogo contra o Independiente del Valle. Eu estava no Maracanã e o Arão saiu aplaudido pela torcida, apesar de ter sido expulso. Então, eu penso que o Thiago Maia tem essa virtude que se destaca mais em relação ao Arão, da capacidade de compor espaço defensivamente, jogar mais perto com o Rodrigo Caio, aproximando os laterais dele, para deixar o meio de campo mais compacto na saída de bola e na marcação nos contra-ataques. O Flamengo joga com a linha alta, isso é muito importante, e penso que o Arão tem uma capacidade de fechar com os homens de frente para sufocar o adversário, dando força ofensiva com aglomeração de jogadores, muito melhor. O Arão, ele lembra muito alguns jogadores que se destacaram no cenário mundial, fazendo essa chegada do homem de trás que vinha se infiltrando para aparecer junto com os dois meias de frente e os atacantes. A gente via isso muito num jogador que eu sempre gostei dos anos 90, me inspirava demais, um holandês chamado Frank Rijkaard. O Rijkaard tinha essa capacidade de vir de trás e aparecer quase que como um novo atacante, como um meia avançado. E o Arão tem essa capacidade de fazer a infiltração, de fazer a presença de mais um homem, elevando a quantidade de homens de ataque, o que desestabiliza a defesa adversária. Acho que vai ser muito mais comum a gente ver o Arão do que o Thiago Maia na frente. O Arão tem desenvolvido uma outra habilidade que dentro de um jogo é decisiva, a cobrança de faltas. O nível de dedicação do William Arão nos treinos, treinando batidas de bola, treinando cobrança de falta, é algo que é digno de aplausos da torcida, e isso termina virando uma arma poderosa em muitas partidas. Se decide uma competição com um gol de falta. Quem não lembra o gol do Zicão na final da Libertadores, e quantos gols o Zico de falta não fez, ajudando o Flamengo a decidir partidas. Falei do Zico, poderia falar do Pet, aquele gol contra o Vasco. Nós tivemos muitas partidas em que o Renato Abreu fazia gols fantásticos de falta decidindo para o Flamengo, até mesmo o goleiro Bruno tirou o Flamengo do sufoco em algumas partidas batendo faltas. Então, quem sabe aí, o Arão desenvolvendo essa ferramenta, essa habilidade, também se torne mais útil ainda para o time, passando a ser um exímio cobrador de faltas. Bom,
Eu acho que o Mister, mais do que eu, mais do que vocês, ele vai ter essa sensibilidade de entender qual é a partida que exige a presença do Arão, qual é a partida que exige a presença do Thiago Maia. E nada obsta, em certos jogos em que se queira descansar o Gerson, os dois jogarem juntos, não vejo nenhum problema. Acho que quando jogarem juntos, o Thiago Maia faz a primeira volância e o Arão joga um pouco mais avançado. Quando for para jogar apenas o Arão ou apenas o Thiago Maia com o Gerson, qualquer dos dois que jogue, joga como primeiro volante e o Gerson joga como segundo, que já está muito mais perto do campo ofensivo, do campo adversário. Então eu penso que ao longo do ano, quando as partidas retornarem, nós teremos em algumas partidas em que o Gerson seja o jogador escolhido para descansar, para ser poupado, nós teremos a dupla. Thiago Maia um pouco mais atrás e Arão mais na frente. E já mostraram que podem jogar juntos. Penso que quando for para jogarmos com Gerson de titular, teremos que escolher um dos dois. E não acho que devamos falar Arão titular, Thiago Maia reserva, ou vice-versa, como alguns vêm pedindo. Os dois são jogadores de alto nível de seleção brasileira, com passagens por seleção brasileira. O Arão é um jogador que foi recuperado pelo Mister, e o verdadeiro potencial dele, que não brilhava por vários motivos, hoje brilha. Com todo o coração aqui, respeitando quem pensa de modo diverso. Eu, particularmente, opinião pessoal, acho uma injustiça alguém vaiar o William Arão, alguém reclamar do Arão. O que o Arão corre, o que o Arão entrega de raça em campo. Essa imagem aí é fantástica. Inclusive, essa imagem não fui eu que montei, eu peguei ela na internet, eu acho que é dos amigos do Coluna do Flamengo, do Coluna Rubro-Negra, não tenho certeza se as fotos foram tiradas pelo Alexandre Vidal. Eu peguei essa imagem na internet, não consegui identificar quem foi que montou, até dou aí os créditos e parabenizo, não é uma imagem minha. Gostaria, inclusive, se alguém soubesse quem foi o autor, me falasse para eu poder agradecer aí, parabenizar. Né? E essa imagem do Arão simboliza a garra, a raça, a entrega que esse garoto tem tido nas partidas com a camisa do Flamengo. E mais, a história de superação do William Arão, de sair de um status em que ele era vaiado, repudiado pela torcida, xingado pela torcida, para hoje, eu vou dizer, ser quase um ídolo. Não vou dizer ídolo porque ídolo é muito, mas ser um dos jogadores mais queridos e respeitados pela torcida. O Arão ganhou a torcida pela sua simplicidade, aceitou as críticas calado, continuou a trabalhar, recusou propostas para sair do Flamengo, escolhendo tentar dar a volta por cima, titular na final da Libertadores, titular no ano passado em praticamente todos os jogos, nos jogos decisivos com certeza. Então, eu acho a injustiça vaiar o William Arão. Eu chamei de garoto, ele já tem 28 anos, o Arão ele é nascido em 1992, se eu não me engano, ele tem 28 anos, é 5 anos mais velho que o Thiago Maia, então ainda tem muita gordura para queimar, tem muita bola para jogar, e é um cara que se cuida, é um menino do bem, é um menino religioso, um menino de grupo, um menino que não é de bebida, não é de farra, um menino do bem, assim como é o Thiago. Então eu acho que o Flamengo tem a ganhar. Para a gente concluir, penso eu que é Arão mais Thiago Maia. Juntos, eles darão ao Flamengo um respaldo para que possamos fazer um bom revezamento conforme o perfil e estilo de jogo, que ninguém melhor do que o melhor técnico do futebol brasileiro na atualidade, um dos melhores do mundo, Jorge Jesus, possa escolher o que para aquela determinada partida é melhor. E qual é o bacana para todos nós? O bacana é que você pode fazer o revezamento. Nenhum jogador aguenta jogar toda a temporada. Se você estoura um jogador jogando todas as partidas, por mais que ele seja novo, tenha bom preparo físico, ele vai chegar num certo momento que ele vai ter queda de rendimento, é questão natural, fisiológica. E aí você não precisa levar nenhum dos dois à estafa e à fadiga. Todo mundo se lembra no passado, no final da temporada, como os nossos atletas chegaram em Doha no final do ano, extremamente estafados, desgastados. Então a gente pode hoje se dar o luxo de manter um revezamento com atletas do mesmo nível. Pessoal, hoje quando eu olho o Thiago Maia e Arão, olho o Gerson, olho o Diego Ribas, que na minha humilde opinião, respeitando quem pensa em contrário, é um excelente jogador, e para jogar 20 minutos, 25, para entrar no final de um jogo, na metade do segundo tempo, com oxigenação inteiro, para poder decidir uma partida, um jogador de boa leitura, de bom passe. Quando eu vejo hoje Arão, Thiago Maia, Gerson e Diego Ribas, caramba, isso é fantástico. Lembrar que eu não preciso mais olhar para um banco para pensar numa composição ali no segundo tempo e ver num banco Márcio Araújo, ou o próprio Pires. Eu tenho muito carinho pela pessoa do Pires da Moto, Paraguai, é um cara muito bacana, né? Mas é outro nível, né? Não dá para comparar com o Thiago Maia, Arão, Gerson e Diego. E a gente ainda tem um menino da base, que é o Vinícius, o Vinição, que joga muita bola. O próprio Hugo Moura pode fazer a segunda volância ali, se necessário. Então o Flamengo hoje está muito bem servido. Lembrem-se, jogam dois, porque os meias de frente a gente tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e lá na frente o Bruno Henrique e o Gabigol. Então aqui atrás, ligando a defesa ao meio e o ataque, são duas posições.
Arão, Gerson. Thiago Maia, Gerson. Descansou o Gerson, Arão, Thiago Maia. Você tem aí 3 para 2 posições. Ainda tem o Diego, tem o Vinição, ainda tem o Hugo Moura. Então o Flamengo está muito bem servido. Eu acho que é um motivo de alegria e de esperança para que possamos vislumbrar novos títulos e uma construção de uma hegemonia do Flamengo no futebol brasileiro e sul-americano nos próximos anos. Valeu, nação? Então, para quem lá mandou para mim essas perguntas, lá no nosso Instagram, ConnectFla_, professor, o que é que você acha? Quem deve ser titular? Arão, Thiago Maia? Tá aí para mim. Um bom revezamento, muitos jogando algumas partidas, muitas partidas, um jogando como titular, outras muitas partidas, o outro como titular, e algumas partidas, os dois como titulares. Precisa fazer um melhor ajuste na defesa? Sai para o jogo com o Thiago Maia, bota o Arão no segundo tempo. Precisa entrar com um time mais ofensivo? Entra com o Arão, Thiago Maia, se for necessário, no segundo tempo. E olha que legal, um dos dois cansou, está perdendo desempenho, porque a função ali deles exige muita correria, o outro entra no segundo tempo e você mantém o nível com 2 jogadores de excelente qualidade. O Flamengo só tem a ganhar. Valeu? Esses são os meus comentários sobre o tema Arão mais Thiago Maia. Valeu, nação! Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like de conexão, conecte-se comigo aí, dê o seu like aqui no vídeo, compartilhe com os amigos e vamos juntos. Como eu sempre digo, alô, nação, conexão. Um beijo a todos!